Jogo. E o Abrindo o Jogo recebe hoje alguém que tem uma história, uma trajetória que se confunde com a história da nossa própria cidade, da comunidade, da sociedade caratinguense. É alguém que marcou a história e continua marcando a sua história em Caratinga. Tanto que livro, documentário, várias reportagens, e quando se fala em empreendimentos, o nome que se vem à cabeça logo, Geraldo Rodrigues Carvalho, nosso amigo Geraldo Ratão, para poder bater um papo com a gente aqui agora. Falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que todo mundo já conhece muito, mas sempre tem alguém que gostaria de conhecer um detalhe a mais, mas falar principalmente de empreendimentos. E ele tem muitos, já fez muito e quer fazer muito mais, porque o cara é insaciável, não para nunca. Geraldo, obrigado pela presença, uma honra te receber aqui. O objetivo do Abrindo o Jogo é exatamente esse, receber aqui aquela pessoa que tem história para poder contar, né, que fez parte da história, que construiu a história, e você literalmente constrói a sua história dia a dia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, de estar sentado aqui na cadeira que sentou o Zé Carlos Cerqueira, para participar do seu primeiro Lenda. podcast. É um cara que eu dos caras que eu mais respeito na comunicação atual da nossa cidade, apesar dele estar gradativamente Se por retirar. carreira, mas é um grande homem, é uma grande pessoa e um grande ser humano. Então, por isso me honra muito estar aqui também, nessa oportunidade. Engraçado, quando você estava, eu assisti o podcast dele, quando você estava entrevistando, eu falei, rapaz, um dia eu vou querer ir lá naquele programa. Não é que você acaba me convidando, eu estou aqui? Pois é, mas, seria inevitável esse convite. Ah, Se obrigado. você não tivesse aceitado, a gente iria insistir, porque, inclusive uma das coisas que eu conversando com o Zé Carlos, bem antes do podcast, ele falou assim: "Rapaz, viajar com o Geraldo é uma aventura". Por quê? Você viaja com o Geraldo e ele quase que ele não relaxa, porque você vai passando as imagens e falando assim: "Rapaz, ali estaria um empreendimento bacana". Aí você passa, aí você anda mais 20 quilômetros, o Geraldo olha, ele vê um morro, você vê um morro, ele enxerga um loteamento, ele enxerga, um condomínio, ele enxerga um shopping, é a visão do empreendedor. Mas antes de entrar nessa parte do empreendedor, vamos contar um pouquinho da história do Geraldo, né? O Geraldo, que nasceu lá na Santa Cruz, que se criou, né, de uma forma humilde e que alcançou esse status de grande nome empresarial, não só de Caratinga, mas regional, Geraldo. Conta para a gente um pouquinho da sua história, que está aqui nesse livro, que eu tenho. Para inveja de vocês, eu tenho um autografado por ele. Eu tenho um autografado por ele. Conta um pouquinho da sua história para gente. Olha, Rogério, a minha história é parecida com a história do Zé Carlos. Tudo aconteceu nas coincidências. Eu estudei no Grupo Escolar Juarez Canuto de Souza, da primeira à quinta série, quarta série. Quinta série já foi no Colégio Caratinga. E nas horas vagas eu vendia pão de madrugada. A minha mãe fazia aquelas flores de plástico. Eu também vendia. Vendia picolé na hora que o sol estava quente. Então eu sempre gostei de trabalhar. Trabalhar para mim sempre foi um prazer. Então eu faço isso até hoje com muito prazer. Gosto muito. Uma pena que os tempos passam e as coisas vão se acalmando. E alguns optam por fazer como o Zé Carlos está fazendo, se recolher. Eu pretendo estar aí na ativa sempre. Mesmo quando eu estiver aposentado, eu quero estar na ativa. Pois é, mesmo aposentado que está na ativa. E a política entrou na vida do Geraldo como e quando? Olha, a política nasceu dos meus relacionamentos, das minhas amizades, da amizade da minha família, do carinho das pessoas comigo, e automaticamente haviam já me convidado para participar de política. E eu sempre recusava e tal, até que um dia eu resolvi, então, ser candidato a vereador. Doutor Eduardo era o candidato a prefeito, um homem muito carismático, muito bem relacionado com as pessoas, na classe humilde. Comecei a dar umas voltas com ele, com outros, tal. Gostei da política. Gostei e comecei a participar da política. E tive na política durante 4 anos.
E nesses 4 anos que eu estive na política, eu fui vereador 4 anos, dos 4 anos eu fui 3 anos presidente da Câmara Municipal, eleito a primeira vez com 9 votos a 8 e a segunda vez por unanimidade, por todos os meus colegas vereadores, fiz uma grande amizade, e eu tenho, pelos vereadores que ainda estão aí, alguns já se foram, uma grande amizade e um carinho por todos eles, da oposição e da situação. E eu vivi na política numa época que era mais calmo, mais tranquilo, É sem né? rede social. Era tudo muito mais tranquilo. Então, durante os 4 anos que eu fui vereador, 3 anos presidente da Câmara, também 3 anos presidente da Associação Comercial, eleito e reeleito. Fui também eleito e reeleito 3 vezes presidente da Exposição Agropecuária e coordenei a Exposição Agropecuária nos anos de 1990, 91 e 92. Aliás, 89, 90 e 91. Eu coordenei a exposição nessas 3 épocas, depois pararam de fazer a exposição, suspenderam, era a 11ª exposição, a 12ª e a 13ª. Que Depois sempre foi um grande evento em paralisou. Caratinga e Um região, evento, uma coisa que eu acho que não podia ter acabado nunca. sem dúvida. Nesse mesmo período também fui 3 mandatos seguidos presidente da Associação dos Criadores de Cavalo e fui uma vez presidente do Rotary Club. Então eu vivi 4 anos muito Intensos. intenso. E em 1990 eu fui candidato a deputado estadual por 90 dias. Experimentei o que era ser candidato. Aconteceu alguns episódios que viraram notícia nacional, onde eu expliquei que o mandato tinha um preço e cada vez mais continua sendo mais caro. O mandato cada vez custa mais dinheiro para o candidato. Então eu não vejo essa conta fechar. E resolvi então sair da política em 1992. Parei e não fui mais candidato. E não quer mais ser candidato. Que a Por cada enquanto, eleição que a gente ouve não. falar em Caratinga, o seu nome inevitavelmente está ali entre os prováveis candidatos, ou pelo menos uma composição de chapa. O geral Eu não quer faço mais. questão de continuar tendo carinho do povo, trabalho para isso, trato a todos com o mesmo carinho que eu trato um milionário, eu trato um médio, eu trato um pobre. Eu acho que todas as pessoas são iguais e isso foi coisas que a política me ensinou. Então eu tive 4 anos intensos na política, 4 anos que ampliou o meu universo de amizade, o meu universo de relacionamento, o que, graças a Deus, só foi crescendo. Eu sou um homem que eu só tenho amigos. E entre esses amigos e negócios, empreendimentos. Foram mais de 30 empreendimentos entregues e em andamento, Foram né? mais de 50 empreendimentos. Mais 50 Mais de 50 empreendimentos lançados e entregues. lançados e Mais de entregues. 20 prédios construídos e 30 loteamentos entre entregues e em andamento. Mas você costuma dizer que não entrega loteamento por terreno, você realiza sonhos. É Exatamente, mais eu ou menos tento isso. cada vez mais realizar sonhos das pessoas. Eu trabalho com essa possibilidade. Tanto que eu fui o primeiro condomínio fechado de Caratinga, eu fui a primeira imobiliária de Caratinga oficial, que antes tinha a GCA, por exemplo, que era uma grande imobiliária, mas era setorizado. Tinha imobiliária, tinha escritório de contabilidade, não era um foco destinado somente Imobiliário, né? à imobiliária. Então, até hoje está aí a GCA, o Geraldo respeito muito, um grande colega, mas, na verdade, imobiliária, somente imobiliária, de compra, venda e aluguel, fomos nós a primeira imobiliária de Caratinga em 1987. E está até hoje aí só crescendo, se modernizando e realizando sonhos. E falando em realizar sonhos, quero que você fale um pouquinho do conceito do mais novo empreendimento da Carvalho, né, que é a Reserva Pôr do Sol. É algo que o nome por si só já atrai a atenção de todo mundo, porque a gente está falando de um conceito diferente e o Geraldo sempre inovando. Então explique para a gente qual o conceito da reserva pôr do sol. Olha, é o que eu disse, eu sempre procurei inovar. Inovar e acompanhar. Como te disse, eu fui a primeira imobiliária de Caratinga, eu fiz o primeiro condomínio fechado de Caratinga, que era o Morado do Lago 1, depois fiz o Morado do Lago 2 e o Morado do Lago 3, fiz o Recanto da Mata, um condomínio de altamente sucesso, e entendi que eu precisava de uma beleza
fora do normal. E andei procurando isso. O mercado está muito escasso, muito combatido, as pessoas querem uma coisa inovadora. Então, nós lançamos, e está sendo um grande sucesso, a Reserva Pôr do Sol. Reserva Pôr do Sol é um condomínio com infraestrutura básica de salão de festa, salão de jogos, playground, academia e uma vista inigualável, onde você avista o infinito. Um pôr do sol que poucos lugares no mundo eu já tive a oportunidade de ver. Então, eu me encantei com o lugar e resolvi lançar lá o Reserva Pôr do Sol. E, igual a mim, várias pessoas estão pensando do mesmo jeito, um lugar maravilhoso, inédito, e querem morar ali. Então, Normalmente nós você estamos já em oferece para as construção. pessoas o lugar onde você, Geraldo, iria morar, Gostaria, onde eu gostaria gostaria de de morar. morar, E, aliás, todos os lugares que eu fiz, eu gostaria de morar em cada um. gostaria de morar em Eu cada um. moro em um, no Morado do Lago 2, mas eu gostaria de morar em cada um deles. Cada Tem um um deles pouquinho do Geraldo em cada um é um deles. lugar novo e eu fico muito feliz, porque a gente realiza sonhos e sonhos de qualidade. Quando eu lancei o Morado do Lago 2, um lote era R$ 29.900, ou seja, perto de US$ 15.000. Hoje o mesmo lote custa perto de US$ 200.000. Então, quer dizer, Um uma milhão de reais. valorização fenomenal em 17 anos. É isso que os meus empreendimentos fazem. Transforma pessoas em pessoas alegres e felizes. Hoje eu estou tendo a honra aqui de estar dando uma entrevista aqui no seu podcast, no podcast do Diário Cast, e tive aqui agora batendo papo com a Vera, e falando, a Vera, quando eu era vereador, e ela estava com o Jornal Diário, eu via ela e a Cida, eu falei, coitada dessas meninas, gente. Que negócio difícil que elas arrumaram. Fazer jornal todo dia. Todo dia. Todo dia tem que ter notícia nova. Não vai sofrer demais, coitado. Elas não são daqui e tal. Vieram, se integraram à sociedade. São minhas clientes VIP, clientes, inclusive esse prédio que nós estamos aqui, A Vera eu fez tive a questão. honra de ser eu que vendi para eles. Quando você Então, chegou aqui, a Vera ficou sabendo, o Geraldo está no podcast hoje, ela fez questão de sair da sala, não vou lá cumprimentar o Geraldo. Isso é uma relação que não tem preço, né, Geraldo? fiquei muito honrado e feliz, e eu acho que é assim a minha amizade com as pessoas. As Agora, pessoas querem falar novamente. a ideia desse condomínio fechado, Reserva Pôr do Sol, foi como que surgiu essa ideia? Você chegou, olhou o lugar, que lugar maravilhoso, gostaria de morar aqui e quero vender esse sonho para as pessoas, compartilhar esse sonho para as pessoas. Foi mais ou menos isso. Eu quero um lugar muito bonito. Eu já subi com o ex-proprietário lá a pé para acompanhar no horário do pôr do sol, para ver aquela beleza de cada vez mais alto e cada vez que você olhava, você via assim, o infinito. E nada melhor do que morar num lugar onde você tem uma vasta visão, você vê, se enxerga o infinito. Eu gosto de montanha, eu gosto de alto. Então, o nome, quando você estava chegando ali para conhecer, o nome já veio, né? Esse nome forte. O nome, nós discutimos vários nomes para aquele lugar Ah, é? maravilhoso. Tivemos vários nomes, mas tudo remetia à reserva pôr do sol. Tudo remetia a pôr do sol. Não tinha como falar nada sem ser pôr do sol, porque era o que tinha de mais belo naquele lugar. Além da topografia, da localização. E fica onde, Geraldo, essa Fica maravilha? aqui entre Caratinga e Santa Rita de Minas, entendeu? Ali perto da sorveteria Amaretto, Sim, entendeu? Da fábrica da Amaretto. sim. E eu convido aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir para aí, conhecer, que ainda tem algumas unidades, já vendeu mais de 50%, Inclusive falar com o mas Renato para poder mandar imagens aqui pra gente poder colocar no podcast, né? ô Renato, por favor, se estiver me escutando aí, manda aí para nós as Manda pra gente poder imagens. as imagens, pra gente poder colocar aqui. Né? E aí, ô Geraldo, o nome surgiu então de uma maneira, né? Tinha que ter o pôr do sol, né? Não tinha como não ter o De pôr do todas as sol. pessoas com quem eu tive a oportunidade de levar lá, de conhecer, de inteirar, porque tudo que eu vou lançar, eu converso com as pessoas, eu levo as pessoas para ver se a minha ideia é isso mesmo, se está certo, e se a pessoa gostaria de estar lá. Tanto que você falou agora há pouco no Renato, o Renato é meu sócio e nosso diretor comercial, e ele acabou também por adquirir uma unidade. A filha dele foi lá, ficou encantada com o lugar, inclusive gravou um comercial para nós, e
Tinha Controlador. 53 lotes, só tem 52 agora, pai, um é nosso. É mais ou menos isso que ela falou com Pronto. ele. Não tem acordo não. Tá bom. Agora são 53 lotes apenas, Geraldo? São 53 lotes apenas, um Então, condomínio. além de ser um condomínio espetacular, né, de ser uma localização maravilhosa, perto de tudo, perto de Santa Rita, perto de Caratinga, vai ser algo então, vamos dizer assim, é para poucos, né. Exatamente, é para Não poucos, vai mas nós tivemos uma oportunidade de fazer um diferencial, que é da pessoa poder, não pode dividir o lote, sim, mas a pessoa pode. Seu pai quer construir junto com você uma casa lá, pode, não tem problema. Você quer fazer uma casa para o caseiro tomar conta da chácara? Pode, não tem problema. Ou seja, é um lugar que a gente permitiu essa possibilidade exatamente para ter a facilidade. sendo esse lugar maravilhoso todo, com essa vista infinita, esse pôr do sol espetacular, ainda assim é necessário, num condomínio fechado, você ter uma área de lazer, né. Foi pensado essa área de lazer de que forma? Um pouco mais intimista? Como é que foi feito Foi e pensado pensado uma esse forma de projeto? lazer para gerar um condomínio mínimo. Ou seja, os lotes são grandes, quem quiser ter piscina em casa faz, e quem quiser ter uma área de lazer que acomoda a todos sem grandes despesas, é o básico, é o condomínio com academia, uma academia de ginástica, o espaço para academia, né? O espaço para um salão de festa, salão de jogos, a portaria, com tudo com controle remoto, para não gerar porteiros, né? Vai ter que ter lá um zelador, Sim. enfim, é o lugar mais agradável de morar que existe em Caratinga nos E próximos e tempos. o e hoje, sem dúvida nenhuma, o cartão de visita é o pôr do sol, é a vista que se tem de lá. Sem É o dúvida nenhuma. lugar onde o Geraldo iria morar, sem dúvida nenhuma, Sem e dúvida. onde o Gosto de Renato morar aqui vai, com o né. maior prazer. Isso aí. É onde o Geraldo iria morar e onde o Renato vai, né, Exatamente. sem dúvida nenhuma. Agora, E quando a gente vários fala outros e surfistas, vários né? outros, exatamente. E quando a gente fala num local tão especial assim, as pessoas se perguntam: "Pô, mas isso deve ser caro pra caramba, né, porque como que eu vou pagar isso?". Eu até adoraria morar num local assim, adoraria oferecer isso para minha família, para minha comodidade, para minha neta, adoraria ter um espaço assim, para todo mundo. Quanto não vamos falar de valores exatos, mas as condições de pagamento hoje, para alguém adquirir um desses, 53 lotes hoje lá no Morada Pôr do Sol. Os lotes lá, eles É variam reserva. entre 199 e R$ 299 o metro quadrado. Ou seja, os últimos que nós lançamos em Caratinga, exemplo do Jardim P e outros condomínios de outros parceiros que lançaram aí, é na faixa acima de R$ 1.000 o metro quadrado. E o nosso lá é acima de 199 e abaixo de R$ 299 o metro quadrado. Então, quer dizer, é o condomínio mais barato da cidade, com a taxa de condomínio também mais barata da cidade. E o Condomínio todo acesso fechado, à acesso totalmente infraestrutura. asfaltado, condomínio todo asfaltado lá dentro, fora da curva. Dos projetos que você já teve a oportunidade de fazer para Caratinga, dos projetos que você já iniciou, já entregou, esse é aquele que está no momento, porque eu sei que todo projeto que você faz é como se fosse um filho, né, é como se fosse você tem um amor por aquele projeto como se fosse um filho. Esse é especial, Geraldo? Olha, cada um deles é especial. Eu procuro inovar em cada um deles. Desde que eu lancei o primeiro condomínio da cidade, que era o Moral do Lago 1, lá tinha piscina, quadra de futebol, portaria 24 horas, todo cercado, telado, com cerca viva, um pomar de frutas, enfim. A gente vende uma coisa e entrega mais do que vendemos. Isso é sempre Mais nosso do que desejo, prometeu, né? mais do que prometemos, exatamente. Agora a gente falou da localização, né, da reserva, pôr do sol, esse nome realmente fica na cabeça, né, porque quando a gente imagina uma casa e aquilo que você falou, é o sonho de todo mundo que tem uma família, que quer construir uma família, ele pensa no local para abrigar essa família com conforto, com segurança, isso tudo a reserva oferece, né, Geraldo? Sem dúvida nenhuma, é um condomínio com total segurança, a 4 minutos da cidade, entendeu? Quer dizer, é facinho demais, indo para Santa Rita ali, pôs Caratinga lá, marcou 4 minutos, chegou exatamente na porta, e uma vista incrível,
onde você vê tudo acontecendo e está longe de tudo. O que se fala hoje é o seguinte, que Caratinga, eh, a área urbana de Caratinga, não se tem mais locais para construção aqui dentro da cidade. Você olha e não vê mais um local onde você possa ter um condomínio assim, onde você possa oferecer isso para as pessoas. A tendência é exatamente essa, mesmo que seja muito próximo de Caratinga, até mesmo por uma questão de segurança, de conforto, é sair um pouco do barulho aqui da cidade, é local onde a pessoa vem para trabalhar aqui em Caratinga, no escritório, na empresa, seja lá onde for, e fica louco para poder voltar para casa, é isso? Olha, eu descobri há 20 anos atrás o que algumas pessoas estão descobrindo agora, que é, depois da pandemia, evidenciou. Ou seja, as pessoas querem morar num lugar com mais sossego, mais tranquilidade, fora do trânsito, fora do barulho, fora do desconforto do dia a dia da cidade, mais próximo da cidade. Então, nós temos uma zona de crescimento da cidade, chama Zona de Expansão Urbana, que é o limite onde se pode construir condomínios documentados. Existem muitos aí fora, mas condomínios sem documentos, ou seja, não é um negócio escriturado. O nosso é totalmente registrado, escriturado, a pessoa recebe a escritura do imóvel de um lote de 1.000 metros quadrados acima. O Os nossos perfil lotes do têm 1.000 metros comprador acima. hoje, qual é? Que chega na imobiliária, que procura você, que procura o Renato, qual o perfil do comprador hoje? É o O que profissional que ele está liberal, buscando? é o comerciante, é o O lojista, cara que quer fazer e é investimento. acessível a todos os que estão casando agora, que estão crescendo, estão formando família. Nós temos prestações lá abaixo de R$ 1.000 por mês, em até 180 meses para pagar. Ou seja, nós temos toda a condição para a pessoa adquirir o lote. É algo que qualquer pessoa hoje, como você disse aqui, consegue não só olhar para o sonho, mas realizar esse sonho de ter um lote ali no Nós condomínio, fizemos alguma esse coisa que cabe no bolso que do é povo, acessível, né, acessível, ou seja, você paga menos de um salário mínimo por mês para poder morar bem. para poder morar bem. E quando a gente fala de morar bem, né, a gente está falando de morar com segurança, com conforto, né, onde você vai poder ter a sua família, de uma maneira totalmente segura, o que é muito importante hoje na sociedade que a gente vive, e o reserva hoje oferece isso tudo, Geraldo, na sua Sem cabeça. dúvida nenhuma, oferece tudo, Rogério. Os nossos lançamentos, eles começaram a ter 1.000 metros quadrados. Nós fomos o primeiro a lançar em Caratinga um condomínio com 1.000 metros quadrados. Ou seja, todos os lotes eram menor. Os lotes padrão é 360 metros, 12 por 30. Aí vieram minúsculos, de 200 metros, tal. Eu, ao contrário, inovei, passei para 1.000 metros, ou seja, eu quero um lugar onde a pessoa se sinta inteiramente confortável. É aquilo, a gente volta a falar, é um local onde o Geraldo iria morar com Com o maior certeza, prazer. A reserva tranquilamente. Pôr do Sol. E qual o impacto disso para Caratinga agora? A Olha, tendência a ser seguida? Qual a o seu tendência é essa, esse não é o primeiro loteamento que a gente lança com 1.000 metros quadrados, nós lançamos com total sucesso também o Recanto da Mata, lançamos também com total sucesso e vendeu tudo, o Estância da Mata, Recanto da Mata, Estância da Mata, eh, e vários outros condomínios com 1.000 metros quadrados. então, mas é algo que você faz, né, não Exatamente. é todo mundo que faz Não, isso. não, mas a gente É faz. algo que o Geraldo, Eu ofereço ele como oferece diferencial. como diferencial. E por um preço menor do que 360 metros quadrados. Hoje, o pior lote de Caratinga não existe em lugar nenhum, nenhum bairro afastado, Portelinha, Santa Cruz, nenhum bairro afastado da cidade tem lotes de R$ 299 o metro quadrado. O meu loteamento é o mais barato da cidade dos últimos tempos. Isso significa que esses 53 lotes, então, não vão durar muito tempo. Já vendeu mais de 50% em menos de uma semana de lançamento. É porque normalmente o investidor, o cliente observa como uma grande oportunidade mesmo, e mesmo que ele talvez não tenha a intenção de mudar para lá, de construir algo para ele, é um grande negócio. Sem dúvida nenhuma. O investimento em lote é aquilo que eu te falei. Ele valoriza. Quem compra terra não erra. Terra é fortuna. Tem um amigo meu que fala isso. Terra é fortuna.
Então o cara compra um lote, igual eu te falei, eu vendi um lote por 29.900 há 17 anos atrás, ele custa mais de R$ 1 milhão hoje. Então, quer A dizer, no maior do valorização lado ela 2, a valorização ela é inquestionável, né. inquestionável. Agora empreendimentos em Caratinga, Geraldo, você falou do diferencial do empreendimento da Carvalho, ao longo da sua carreira toda, né, foram mais de 50, como você acabou de falar pra gente, e você falou no comecinho da nossa conversa, que mesmo aposentado, o Geraldo quer continuar na ativa. A impressão que a gente tem, pela sua vitalidade, pela sua disposição, é que esse aposentado não vai chegar esse momento, mesmo com o netinho querendo brincar e tal, esse É. momento geral não vai chegar. A gente vai cada vez mais ficando mais tranquilo, tentando ficar mais tranquilo, mas a vida cresce, as coisas crescem. Nós temos loteamento na Bahia, lá em Corumbau, nós temos loteamento em Alegre, no Espírito Santo, nós temos loteamento em Viçosa, nós temos loteamento em Leopoldina, nós temos loteamento em Teoflotone, diversas outras cidades do Brasil. Então, na verdade, aposentar não é um negócio que eu penso assim em aposentar. Mas eu já estou Dá uma aposentado. diminuída na Quem faz intensidade o que talvez. gosta, vive de férias. Quem faz Não é gosta assim? de férias, exatamente. Quem Agora disse isso é o nosso amigo é o Zé Paulo Leal, José Paulo Leal. Zé Paulo, Isso ele mesmo. sempre fala isso, quem faz o que gosta vive de Vive, férias, né. eu estou acompanhando a ideia dele. Eu Então achei você bem está de prático. férias e oferecendo às pessoas a realização desse sonho, né. Mas eu adoro encontrar uma pessoa e falar: "Rapaz, você me proporcionou isso e isso e isso lá no ano tal. Você fez isso e isso". Só me deixa um pouco triste que eu vejo que estou ficando um pouco mais velho, mas fico alegre por ter tido e ter realizado sonhos de milhares de pessoas. Inclusive do pessoal do diário onde a gente está agora, Por várias por vezes, nós várias temos vezes. mais de 10 negócios recorrentes que a gente já fez e todos bem-sucedidos, e graças a Deus somos muito felizes pela nossa Agora, parceria. quando você olha para sua história, que está toda ela nesse livro aqui, ou pelo menos boa parte dela nesse livro aqui, né, Geraldo Ratão, Uma Vida. Quando você olha para sua história, pra aquele garoto lá atrás que vendia pão de madrugada, que vendia a florzinha de plástico que a mãe fazia, e você é um cara família, isso é interessante de ser ressaltado. O Geraldo, sempre quando você encontra com o Geraldo em qualquer local, inevitavelmente ele vai falar de família, né, é algo muito presente na sua vida e no seu trabalho, na empresa também, né, você está sempre, falando da sua família, dos irmãos, filho, neto, que é uma alegria e tudo mais. Eh, Se o Geraldo pudesse voltar no tempo e encontrar aquele garoto que amanhecia muito cedinho para poder vender o pão, que a mãe fazia as flores para poder vender, o que o Geraldo falaria para aquele garoto lá de trás e qual o conselho que o Geraldo tem para os garotos, para os jovens que sonham em empreender e quem sabe um dia construir uma história tão bonita quanto a sua? O que você teria para poder falar Olha, para aquele Geraldo e para os milhares de jovens que hoje em dia querem ser um Geraldo também? então, eu converso com vários Geraldo e com várias pessoas que eu gostaria que fosse o Geraldo, porque eu sou feliz com a minha trajetória, né, sou feliz com a minha história de vida, tanto que o meu livro fala: "Uma vida entre família, amigos e negócios". Então amigos para mim é indispensável. Então, foi o que eu construí e construo até hoje, é isso, amigos. A minha vida é pautada em amizade, famílias e negócios. É o meu 3 principais pilares é isso: família, amigos e negócio. Eu gosto de família, eu gosto de amigos e gosto de fazer negócio. Então, em toda oportunidade que eu tenho amigos aqui, eu tenho amigos fora daqui, em diversas cidades. Onde eu chego, na hora que eu falo quem é o Geraldo Ratão, as pessoas conhecem, ou aqueles que não conhecem, gostariam de dar um papo, e daí a pouco ficamos amigos. E em toda oportunidade que eu tenho, eu faço um novo amigo. Eu vejo amigos que a pessoa fala: "Ah, amigo não enche numa mão". Rapaz, amigo não cabe no coração. Tanto Amigo que é quando o é uma Geraldo vai fazer aniversário, que ele começa a convidar os amigos para o aniversário, o aniversário do Geraldo vira um evento, né. pois é, já tá virando tradição, né. O aniversário do Geraldo vira um evento exatamente por conta disso. Mas
quando você começa a se lembrar daquele garoto lá atrás da Santa Cruz que estudou no IEC, você imaginou que aquele garoto poderia chegar tão longe quanto você chegou? Ou era apenas um sonho, já que você realiza sonho, não vende sonhos, mas compartilha sonhos? Aquele garoto lá de trás, será que um dia ele sonhou que chegaria tão longe como você chegou? Olha, eu procuro realizar os meus sonhos, sempre de imediato. Eu gostaria de vender picolé, porque eu acho que eu vou faturar. Eu ia lá, vendia picolé. Eu quero trazer avião para Caratinga. Em 2021, 2011, eu trouxe a primeira aeronave compartilhada para Caratinga. Entendeu? Hoje tem várias aeronaves compartilhadas no Brasil. Esse negócio começou aqui em Caratinga, veio para Minas Gerais e está espalhado pelo Brasil. Que é aquela ideia de que, de repente, o cara ter um avião é muito caro para ele. Pra ele. Esse Mas ter um depois avião tem compartilhado, Então é isso. podia todo mundo e A minha vida foi sempre pautada nisso. Então, o que eu falo para os garotos que eu encontro, para os futuros Geraldo Ratão que eu encontro, é isso. Eu gosto de parar, bater um papo. Eu estou sempre presenteando uma criança, porque eu gostava demais de ganhar um presente, né? Eu adorava. Quando a pessoa chegava e me dava um presente, eu ficava esperando o ano inteiro para meus primos vir do Rio para trazer um presente para mim. Eu adorava presente. E Quem um, não de- gosta de e um presente? depoimento pessoal, né? Encontrei com o Geraldo essa semana na padaria Não é? e eu estava com a minha netinha, né? Tava meio passando mal, com dengue, com um pouquinho de febre, e o Geraldo, de uma maneira muito cordial, como sempre, encontrou com ela eh, e deu para ela um presente inesperado. E ela dormiu agarrada no presente, e você falou que gosta de fazer amigos, né, Então, e isso se parece muito com a minha netinha, porque ela também é exatamente assim, ela gosta de presente, mas ela gosta de fazer amigos. Eu costumo dizer que a maioria dos amigos que ela tem, eu estou falando da Cali, com 5 aninhos, a maioria dos amigos que ela tem, ela mora na Moacir de Matos, em frente à Massa Real ali. Ela vai a pé para a escola, que é a Jairo Grossa. A gente leva ela a pé para a escola. Ela desce cumprimentando todo mundo. E, curiosamente, ela fica muito à vontade para conversar com as pessoas mais velhas, que ela que é muito difícil, né? Que ela tem só 5 anos, mas ela sai conversando com todos os meninos, mas principalmente com as pessoas. É a senhora que está na janela, é o moço que está na oficina, ela sai conversando com todos eles. Então ela gasta da casa dela no trajeto que era para ter aí 8 minutos até na escola, ela gasta meia hora, porque ela sai conversando com todo mundo. Eu achei isso muito interessante da sua parte. eu achei ela também muito simpática e gostei dela, mesmo com carinha de passando mal, cumprimentei ela, me cumprimentou alegremente e tal, chamei ela para ir no carro comigo, se autorizou, ela Ela olhou para foi, mim assim: posso ir no Júnior? Pode. ela foi e tal, ele veio ela no carro, deu ela um presente, ela ficou toda feliz. E é isso que eu faço com as pessoas, eu adoro isso, eu adoro presentear. Aliás, eu trouxe um presente para você, viu? Opa, vamos, É vamos um que vamos lá. presente Agradecer o da presente. Carvalho, é um pó de café da região, Ô, maravilha. vinho de prato e cachaça, Pano de prato e né? cachaça. Isso É, aqui é uma coisa simplesmente boa, só coisa boa. é, Pó de café, cachaça, pano de prato, que é não é? super necessário. E agora, Geraldo, a gente não encerrou a entrevista por Vamos aqui lá. não, né? A gente continua falando sobre isso, porque, como você falou que gosta de realizar sonhos, Caratinga é uma cidade que a gente vê um monte de gente sempre indo para Ipatinga, Vale do Aço, shopping e tudo mais. E eu acho que é uma pergunta que você já respondeu ela 1 milhão de vezes sobre o sonho de um shopping em Caratinga. E de repente você já pensou, o Rogério não vai me perguntar isso, porque todo mundo já pergunta. Mas se eu não te perguntasse sobre isso, eu iria apanhar em casa. Nossa, imagina. Então, assim, o sonho do shopping em Caratinga é algo impossível, é muito distante da nossa realidade, a viabilidade econômica disso é algo que não cabe para Caratinga, ou as pessoas não estão. Não, ou o sonho de shopping é uma coisa só nossa, já não é mais da cidade do porte de Caratinga. A sua visão de empresário, o que você tem a dizer para a gente sobre isso? Olha, eu penso que agora está um pouco na contramão, porque eu sempre sonhei em fazer um shopping em Caratinga. Eu vi as pessoas saindo, deslocando para ir para Caratinga, Valadares, sempre sonhei em ter um shopping em Caratinga. Tentamos viabilizar isso onde era Rio Doce ali, chegamos a comprar o imóvel, juntamos um grupo de empresários, formamos um grupo, que é o que eu mais faço, é formar grupos de empresários e ser amigo e ser sócios.
Eu adoro sócio. Sócio, para mim, é a palavra-chave. Tudo que eu vou fazer, se eu for comprar um livro ali, se eu tiver que comprar de sócio comigo para eu ler uma vez e ele ler depois, sabe, me atende. Eu penso que sociedade é um negócio maravilhoso. É, então, eu acho que Caratinga merece um shopping, mas não é uma coisa fácil de realizar, porque é um valor muito alto e as localizações estão cada vez mais exprimidas, não está achando um local ideal para fazer um shopping. Eh, É um empreendimento muito e grande, é um né, Geraldo? empreendimento alto, precisa de loja âncora, precisa das coisas, então a gente está automatizando algumas coisas. Por exemplo, meu sonho de trazer para aqui um Burger King. Eu acho que Caratinga cabe um Burger King e precisa ter um McDonald's. Caratinga cabe. Nós temos aqui a Rio Bahia, rapaz, é por aqui passa o mundo. Passa muito. Então, quer O dizer, Brasil passa por o aqui. Brasil passa por aqui. Nós temos essa oportunidade de fazer isso. Então, não acabou ainda o sonho do shopping, é um sonho que eu ainda realizo, mas hoje está indo muito ao contrário disso. As pessoas estão procurando cada vez mais comprar via meio social, É, via porque internet. o comportamento do consumidor mudou, né. Você Sem quando a dúvida. gente chega, Cada vez mudando mais. quando a gente chega, por exemplo, no shopping em Ipatinga, que é para mim é mais perto aqui, que eu não tenho que levar minha neta alguma coisa, a gente vê algumas lojas, fechadas no shopping, né. Eu, E eu, esse comportamento, aí a gente pega e se pergunta: "Pô, mas, é o ideal agora se pensar num shopping ou se pensar, nesse empreendimento que você acabou de falar?" hoje eu penso mais numa praça de alimentação. Eu acho que, inclusive, o município tem uma área maravilhosa, que é onde é a antiga Praça da Estação. Ali cabe maravilhosamente uma praça de alimentação, com auditórios, com academia, com meios de comunicação, barzinhos, artesanatos, um lugar para a família frequentar. Então, eu acho que é É o isso. Nós temos que espaço ter ideal lugar ali. para ter aglomerado. Né? No começo da campanha do doutor Giovanni, ele falou sobre um espaço para fazer um clube municipal, um parque municipal, onde tivesse um mini zoológico, tal. Sempre foi o meu sonho. Acho que essas coisas grandes podem se tornar realidade quando juntam-se demais pessoas. É o que eu disse, da Praça da Estação, eu cheguei a fazer um projeto e apresentar para os políticos, para a gente poder tentar viabilizar isso. E é um sonho que eu acho que ainda pode sair do papel. Olha, durante esse papo aqui com o Geraldo, eu ouvi várias vezes da boca do Geraldo, a palavra sonho, né. E vou deixar aqui uma dica para, um próximo livro, Geraldo, né. O Geraldo, eu acho que tudo começou na vida dele com um sonho, né, e ele foi realizando ao longo da vida vários sonhos, não só dele, como da família e de outras pessoas também. Então o Geraldo chega ao ponto de, para mim, ser um realizador de sonhos. E fica a próxima dica aí para quando você resolver escrever um livro e Obrigado. não alguém escreva um livro sobre você, mas que você, Geraldo, tenha iniciativa entre tantas as demandas que você já tem, mas diminuindo essa intensidade que você disse, não se aposentar como o Zé Carlos Cerqueira, né, É, mas, que você possa, quem sabe, escrever um livro para deixar aí para as futuras gerações sobre realizar sonhos, então, porque eu acho que é algo que o jovem hoje, o jovem da nova geração, e vem mudando muito, obviamente, né? As gerações na minha época era a cada 10 anos. Hoje, geração já dá a cada 5, a cada 2, daqui a pouquinho, a cada 6 meses, tem uma geração diferente, né? Mas essas gerações precisam. Eu vou repetir para você o que eu falei para o Zé Carlos Cerqueira em relação à comunicação. As gerações, elas precisam de bússola, elas precisam de alguém para mostrar a direção para elas, independente, de qual cenário a gente tenha na economia, ou na sociedade, ou cultural, o jovem precisa de bússola. Infelizmente, o que a gente tem visto muito hoje, quem está guiando, né, os nossos jovens, são os chamados coaches, que a gente não sabe de onde saiu, os influencers e tudo mais. E eu acho que homens como você, como o Zé Carlos, como o Peixoto, que esteve aqui também com a gente na contabilidade, são pessoas que precisam ser bússola. Eu sei que você é para sua família, filho, neta, né, irmãos, mas a gente não pode desperdiçar um talento como o seu, como o Zé Carlos. Acho que vocês precisam ser bússola para mais gente.
né. E é o que eu E procuro ser. e o objetivo do Abrindo o Jogo é para que a gente o objetivo aqui não é ganhar, né, não sei quantos likes, quantos seguidores, quantas visualizações, quantas curtidas. O objetivo aqui é ter esse tipo de conversa com gente que tem conteúdo, para que fique para outras pessoas o legado do Geraldo, o legado do Zé Carlos, e a gente vai escrevendo essa história aos poucos. Então eu quero te agradecer pela presença, espero que você volte aqui outras vezes, porque você não vai parar, sei que você não vai parar, né. O pôr do sol, a gente viu aqui, né, a reserva Pôr do Sol é o seu mais novo empreendimento, mas com certeza está longe de ser o último, Exatamente. eu tenho certeza absoluta que não é. Então espero que você volte aqui outras vezes, para que a gente tenha outras conversas como essa que a gente teve aqui, e de antemão eu já te agradeço pelo carinho com a minha netinha, com o Ah, carinho com a gente aqui, tá bom? Obrigado. ó, eu agradeço e fico muito feliz. E se eu tivesse que deixar um único conselho, seria o seguinte: façam amigos. Façam amigos na sua casa, com sua família, seja amigo dos seus pais, dos seus irmãos. E para mim, a amizade é a palavra-chave. É o que me trouxe até aqui. Pois é, e para a gente fechar sobre a reserva Pôr do Sol, o que você tem a dizer para as pessoas que ainda não conhecem esse projeto e para aquelas pessoas que às vezes ficam adiando os sonhos? O que que você tem a dizer para elas? Qual o conselho que você tem a dizer para elas? O conselho é: não adie os seus sonhos. Vá, visite, conheça e apaixone-se. Muito Bacana. obrigado. Geraldo Rodrigues de Carvalho, grande Geraldo Ratão, obrigado pela presença. Nosso Abrindo o Jogo vai voltar na próxima semana. No mês de novembro, a gente fala muito sobre a questão racial. Vamos ter um programa aqui voltado para essa questão, e vou ter o prazer de ter a minha filha ao meu lado, que é uma pessoa que me ensinou muito sobre racismo, né, de uma outra geração diferente da minha. Inclusive, eu vou colocar na tela daqui a pouquinho a coluna que saiu no diário dessa semana, Coisa de Preto, que tem um quadro que a minha filha pintou, a Ana Rita, né? Ela pintou esse quadro para dar de presente para minha saudosa mãe, lá alguns anos atrás, e eu trouxe esse quadro para ilustrar essa coluna Coisa de Preto, onde a gente debate sobre a questão racial no Brasil, sobre a gente debate sobre a questão racial na comunidade, na sociedade, historicamente, com números, porque é aquilo que eu sempre falo. O debate sobre racismo, ele não admite achismo. Debate sobre racismo precisa ser feito com conhecimento, com dados, com história, com respeito. Eu vejo muita gente que quer debater racismo sobre algo que ele acha. E racismo não se debate com achismo, se debate com conhecimento, com informação e principalmente com respeito à opinião. Tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar nos próximos podcasts Abrindo o Jogo. Valeu, gente, mais uma vez, obrigado. E como eu falei, só vai sentar aqui quem tem conteúdo, quem tem opinião forte e história para poder contar. Foi assim com o nosso convidado de hoje, Geraldo Rodrigues Carvalho, ou Geraldo Ratão. Valeu! O Diário de Caratinga trintou. São mais de 3 décadas informando com credibilidade e compromisso. E agora, um novo diário começa. Novo design, novo portal, novas redes sociais. Mais interativo, mais próximo de você. Com mais espaço para sua voz e novas parcerias para te manter informado 24 horas por dia. Diário de Caratinga. Cada edição um capítulo da nossa história. O futuro começa agora.